Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. A Comunidade Bahá'í de Portugal é uma das mais recentes a nível mundial, a nível de religiões, e tem tido uma grande visibilidade nos últimos tempos, seja porque estamos a comemorar o Ano Europeu para a Igualdade para Todos, seja pela visita do Dalai Lama a Portugal, recentemente, em que a Comunidade Bahá'í esteve na Comissão de Honra, seja pelo Nelson Évora, que tem tido grandes sucessos nos últimos tempos e que é um membro da Comunidade Bahá'í de Portugal. Para falarmos sobre esta crescente visibilidade e perceber como é que esta comunidade chegou a Portugal, convidei Mário Mota Marques, que é o Presidente do Gabinete de Assuntos Externos da Comunidade Bahá'í de Portugal. Muito boa tarde. Como é que chegou então esta religião a Portugal? Bom, se me permite, eu gostaria de fazer um ponto prévio. Faz agora 10 anos, parece que foi ontem, em setembro de 1997, que se deram início a estas emissões regulares de A Fé dos Homens e dos Caminhos. Faz 10 anos, vamos começar uma nova década e esperemos que seja tão boa como a anterior. Em relação à Fé Bahá'í, sendo sintéticos, porque o tempo é curto, é interessante notar que a primeira referência feita à Fé Bahá'í em Portugal foi do grande escritor Essa de Queiroz. No livro A Correspondência de Frederico Mendes, ele refere expressamente o conhecimento que teve da Fé Bahá'í. Também é interessante notar, e se algum espectador quiser pedir uma cópia, há um dicionário publicado em 1878, em que refere, tem 8 páginas dedicadas à Fé Bahá'í. Posto isto, e tentando dar brevemente o que é que se passou, em 1926, uma senhora chamada Martha Ruth, que teve conhecimento dos ensinamentos de Baha'u'lláh e desejou viajar pelo mundo a dar conhecimento desses conhecimentos. Que era norte-americana. Que era norte-americana. E em 1926 ela esteve em Portugal, com as dificuldades da época, mas apesar de tudo fez conferências no Clube Rotário, falou com os esperantistas e deu entrevistas ao Diário de Lisboa, que já não existe, muitos espectadores nem se lembrarão, e ao Diário de Notícias também. Passaram-se alguns anos, a senhora foi embora, claro, ficou a semente, e passados alguns anos, em 1949, 21 de abril mais precisamente, formou-se em Lisboa o primeiro Conselho Local da Fé Bahá'í em Portugal. Portanto, estamos a falar de mais de 50 anos em Portugal, já. É verdade. Se contarmos 26, desde 1926 ainda mais. Se contarmos então essa de Queiroz, ainda mais. Claro que Baha'u'lláh nasceu em 1817, vai-se comemorar agora em 12... Nasceu onde? Nasceu na Pérsia, atual Irão. Vai-se comemorar agora um aniversário em dia 12 de novembro, próximo. E Baha'u'lláh trouxe uma mensagem nova para a humanidade. Uma mensagem que convém também fazer uma referência histórica ao historial das religiões nos milénios. Existindo um Deus, existem vários manifestantes seus para a humanidade, consoante a humanidade vai evoluindo no seu conhecimento das suas necessidades. Talvez seja interessante ler uma passagem que Baha'u'lláh escreveu e que dá bem conta, eu tenho que pôr os óculos, dá bem conta do que ele pensava para a humanidade neste novo ciclo. Ele escreveu muito simplesmente: ilumina, ó Senhor, a face dos teus servos, para que te possam contemplar, e purifica seus corações, a fim de que se volvam para a corte dos teus favores celestiais, e reconheçam aquele que é o manifestante de ti próprio e a aurora da tua essência. Em verdade, és o Senhor de todos os mundos. Nenhum Deus há a não ser tu, o Absoluto, a quem tudo é submisso. Portanto, é uma mensagem muito simples de adoração a Deus, no fundo. E de reconhecimento de que Deus é só um, embora tenham havido vários manifestantes que se revelaram ao longo dos séculos, desde Abraão, passando por Cristo, Maomé, Baha'u'lláh, e outros virão no futuro, consoante a humanidade vai evoluindo e vai necessitando de novos ensinamentos de caráter divino. Voltando um pouquinho a Portugal, estávamos em 1949, e a partir daí, o que aconteceu? A partir daí aconteceu, 49, época difícil, antes do 25 de abril de 74, pós-guerra, e avançando um pouco, a grande expansão da Fé Bahá'í em Portugal deu-se depois do 25 de abril, naturalmente. Porque era uma religião, como não era a religião do Estado, antes do 25 de abril, calculo que... Tivemos problemas. Ainda recentemente o Dr. Mário Soares, numa transmissão na RTP1, diretamente de Fátima,
mencionou que ele foi o advogado dos Baha'is, realmente, ainda tinha o seu escritório na Rua do Ouro, e defensor das liberdades e da liberdade religiosa em especial. Ele referiu. Foi uma época difícil, porque realmente não era a religião do Estado. Mas, em 1975, já depois de 64, há uma lei da liberdade religiosa, não esta, mas outra, que permitiu que a fé Bahá'í fosse registrada em 75 no Ministério da Justiça, com o assento número 5. A partir daí legalizou-se? A partir daí legalizou-se, os tempos eram outros, houve uma expansão da comunidade no continente, Açores e Madeira, e mais recentemente, porque o tempo é curto, mais recentemente, com a lei da liberdade religiosa atual, a fé Bahá'í em Portugal atinge o estatuto de religião radicada, o que significa que é o grau mais elevado da lei da liberdade religiosa, o que lhe permite, nomeadamente, que o casamento Bahá'í, o casamento religioso Bahá'í, tenha efeitos civis. É uma religião radicada em Portugal. Portanto, casamento Bahá'í, aulas nas escolas, programas na televisão. Certo. E digamos, um envolvimento no diálogo interreligioso. A Igreja Católica Portuguesa também criou um gabinete especial para o diálogo interreligioso e a fé Bahá'í, naturalmente, está envolvida nesse diálogo, como aconteceu na Mesquita com a visita do Dalai Lama, em que, pela primeira vez, houve presença de membros da comunidade Bahá'í numa mesquita, o que é muito importante no mundo atual. E este envolvimento todo no Ano Europeu de Igualdade para Todos, que estamos a viver este ano, em 2007? Esse ano é muito querido para os Bahá'ís, porque, como sabemos, nós somos contra todos os preconceitos e pela igualdade de oportunidades e direitos. Ora, o ano intitula-se Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades para Todos, Igual Justiça Social. A Bahá'í envolveu-se imediatamente e largamente com muitos projetos, nomeadamente um que aconteceu no dia 19, um colóquio na Fundação Mário Soares. Ok, muito obrigado pela sua participação. Nós voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal, a 12 de novembro. Até lá, muito boa tarde.